E aí, já parou para pensar no que acontece nos bastidores de uma conversa que, de repente, muda a opinião de alguém? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na arquitetura da influência. E não, não é mágica, é uma lógica que dá para a gente entender e, o mais importante, aplicar. E ó, vamos deixar uma coisa bem clara logo de cara. O objetivo aqui não é manipulação, de jeito nenhum. A ideia é entender a lógica das conexões humanas para usar isso de um jeito consciente, de um jeito construtivo. Certo. Para começar, a gente precisa ir no fundamento. Nosso primeiro pilar é a visão da coruja. Porque, antes de usar qualquer ferramenta, é fundamental entender o princípio por trás dela. O porquê de tudo isso realmente funcionar. E a chave para desvendar isso está num conceito chamado carga cognitiva. Pensa assim: o nosso cérebro é como um computador, com uma memória RAM limitada. Ele simplesmente não consegue processar tudo ao mesmo tempo. E é exatamente essa limitação que abre a porta para a influência. E aqui está o pulo do gato. Quando a mente consciente está ocupada com alguma coisa, o segurança interno, aquele que analisa as informações, fica distraído. A capacidade de criar contra-argumentos, de questionar, simplesmente diminui. E é nesse exato momento que uma sugestão pode passar direto, sem nenhuma resistência. Beleza, se a gente já entendeu o porquê, agora vamos para o quê. A estratégia do polvo é o que nos dá as ferramentas. Vamos explorar 4 tentáculos, 4 táticas bem práticas que vêm lá da psicologia social para criar conexões e guiar as interações de um jeito eficaz. O primeiro tentáculo é a aplicação direta daquilo que a gente acabou de ver sobre a carga cognitiva. A estratégia é bem simples, na verdade. Ocupar a mente consciente para que o pensamento crítico não seja ativado. Vamos ver como isso funciona na prática? Esse exemplo é perfeito. Imagina só a cena. Em vez de falar R$ 90, alguém chega e diz 90.000 centavos. O cérebro dá uma travada, precisa parar para calcular. Nessa pequena pausa, nesse momento de confusão mental, uma sugestão simples como é uma pichincha pode ser aceita sem nem ser analisada porque, o processador principal está ocupado. Agora vamos para o segundo tentáculo. Esse aqui explora um traço humano muito, muito forte. A nossa necessidade de ser consistente com a imagem que a gente tem da gente mesmo. A ideia aqui é, e se for possível, ajudar a moldar essa autoimagem. Olha só a diferença que esse slide mostra. É sutil, mas é poderosa. A primeira frase é uma ordem, e isso quase sempre gera resistência. Já a segunda, ela atribui um rótulo positivo, espírito aventureiro. Uma vez que esse rótulo é aceito, a tendência é que a pessoa comece a agir de acordo com ele, para manter a coerência, sabe? O comportamento é guiado, não imposto. O terceiro tentáculo explora uma coisinha bem curiosa da nossa mente. A gente tem um desejo muito mais forte de terminar algo que já começou do que de iniciar uma coisa do zero absoluto. Pensa naqueles cartões de fidelidade de cafeteria. Um cartão em branco não anima muito, né? Mas e um que já vem com o primeiro carimbo? A sensação é outra. É de que o caminho já começou. A lógica aqui é exatamente a mesma. Ao apresentar um pedido como se fosse o último passo de algo, a resistência diminui bastante, porque a mente prefere a sensação de completar a de começar. E o nosso quarto e último tentáculo nos leva para a dinâmica de grupo. É impressionante como o pensamento individual se transforma quando estamos no meio de uma multidão. A emoção coletiva vai lá para cima e a análise crítica individual parece que diminui. Então, os pontos aqui são muito claros. Muitos grupos estão, no fundo, buscando uma direção. Preencher esse espaço com mensagens simples, emotivas, é muito eficaz. E, claro, tem o poder da prova social. Aquela sensação de que está todo mundo fazendo cria um impulso enorme para seguir o movimento, levando o grupo na direção que se quer. Ok, a gente já viu o porquê com a coruja e o quê com o polvo. Agora, com o escudo da mente, a gente vai para a parte final, o como. Como juntar tudo isso numa mentalidade de ação consciente, orquestrando as técnicas, em vez de só aplicar uma aqui e outra ali. Essa analogia do maestro é simplesmente perfeita. Não se trata de usar uma única técnica isolada, mas de entender como cada elemento, a distração, a identidade, a ideia de completude e a dinâmica de grupo trabalham em conjunto. É sobre, de fato, orquestrar as interações sociais com consciência e com intenção. Então, só para a gente amarrar tudo, a visão da coruja nos deu o porquê, a base de tudo, que é a limitação cognitiva. A estratégia do polvo nos deu o quê, as 4 ferramentas práticas. E o escudo da mente nos mostrou o como, a mentalidade de um maestro para usar essas ferramentas com consciência e de forma integrada.
E no final das contas, é isso que a gente busca aqui. O objetivo não é só acumular conhecimento, mas conectar esses saberes para transformar de verdade a maneira como a gente age no mundo. E olha, se essa análise ajudou a conectar alguns pontos para você, considere interagir com o conteúdo. Cada curtida, comentário ou compartilhamento ajuda essas ideias a chegarem mais longe. É esse apoio que permite a gente continuar esse trabalho de transformar teoria em ação. Ah, e este material foi preparado para ser aproveitado tanto em áudio quanto em vídeo, perfeito para aprender em qualquer rotina. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Dessas 4 estratégias do povo, qual delas parece mais aplicável no dia a dia? Qual seria o primeiro ponto a ser colocado em prática? Fica o convite para compartilhar a resposta nos comentários. Até a próxima!